demonstração? Ou sim, Marcelo. Beleza, Henrique. Vamos pensar assim, só uma degustação, porque a gente tem pouco tempo, para eles terem uma noção aí do jeitão do produto, né? Por favor, Correto. assume a tela. Me avisem quando estiverem vendo minha tela, por gentileza. Chegou, Henrique. Perfeito, pessoal. Então, como o Marcelo comentou, a gente vai iniciar aqui a nossa jornada no cockpit do operador. Então, imagine que o operador chegou no seu chão de fábrica, entrou lá no chão de fábrica, no setor, bipou o crachazinho dele na máquina e entrou no cockpit dele. Aqui está disponibilizado as máquinas no qual ele pode ter acesso para estar trabalhando nela, ok? Então aqui a gente vai ver que a gente tem a injetora 1, a injetora 2, a injetora 4, o OEE, uma breve informação do OEE, das informações da ordem que estão nessa máquina. Aqui nesse caso a gente vai entrar na injetora 1, no qual é uma máquina que não tem ainda uma ordem de produção em execução, e a gente vai dar uma olhadinha na fila de ordens que a gente possui. O que o operador consegue ver já inicialmente? Qual que é o status de abastecimento dessa nossa ordem? Então a gente consegue ver a matéria-prima, está abastecida, não está parcialmente. Então aqui o nosso operador já consegue agir em relação a fazer o abastecimento da ordem antes dele iniciar a produção, né? Então, expandindo o card, a gente consegue ter mais informações sobre a ordem, a operação, a quantidade que foi planejada para essa ordem, né? Um documento técnico. E selecionando as informações, a gente consegue ver o roteiro, as operações, a lista de materiais, que são as matérias-primas que a gente possui na nossa ordem de produção. Então, aqui a gente pode ver poliestireno, polietileno. E aqui a gente consegue também ver quais são as quantidades que precisam ser empenhadas para iniciar na sua ordem, né? Para estar abastecida. Até que a gente pode perceber que estão todas abastecidas, então o nosso operador já pode iniciar a produção. O que acontece? Como vocês podem ver, o nosso operador ele tem duas opções, setup e iniciar a ordem. Porém, ele está impossibilitado de iniciar sem que ele faça leitura da documentação eletrônica. Então, aqui o nosso operador tem a possibilidade de fazer uma leitura no documento da produção antes dele iniciar a ordem. Então, aqui ele vai ver vídeo, vai ver PDF, vai ver uma imagem que você disponibilizou para ele poder estar iniciando a ordem de produção, a produção em si dele. Feita essa leitura, ele consegue estar iniciando o setup da máquina. Aqui no setup é onde ele vai fazer a verificação do local, a verificação da máquina, a configuração do molde para ver se está tudo certinho e a configuração do material. Bem simples, é um aprovado, um realizado, não realizado, para que ele já consiga dar início na ordem de produção, correto? Feito esse nosso setup, percebam que a nossa ordem que estava como abastecida anteriormente, ela já foi para a ordem em execução. Ou seja, essa nossa ordem já está preparada para estar sendo iniciada. E a nossa máquina, ela já colocou um motivo de parada diferente. Não está mais sem operação, agora ela está em setup. E tudo isso está sendo contabilizado lá para o gestor, no qual vou mostrar posteriormente para vocês. Ok? Com a nossa ordem já alocada, eu vou iniciar a produção. Só que percebam a mensagem que vai me dizer. A engenharia precisa de uma ferramenta, ou seja, aqui eu coloquei uma obrigatoriedade que a engenharia colocou para o operador. Você precisa ter um ferramental alocado na sua máquina. Você precisa alocar. Então, nesse caso, o operador ele seleciona a troca de ferramentais da máquina e a própria engenharia já traz um ferramental para ele automaticamente. Então, aqui ele já consegue ver qual que é o molde que ele vai utilizar, qual que é o endereço que ele vai entrar, para a gente poder ter a rastreabilidade do ferramental, e também qual que é a vida útil desse nosso ferramental. Ele está apto? Ele está com a vida útil excedida? Não. Aqui a gente consegue estar fazendo essa análise desse ferramental. E o melhor de tudo, né? A gente consegue colocar um contexto de alocação, ou seja, esse ferramental eu vou estar alocando no contexto do produto 4.4.1, ou seja, na nossa capa direita, ok? Quando eu selecionei aqui e aperto no salvar, as informações que vão ser disponibilizadas para o operador vão ser bem mais didáticas. Por quê? Porque aqui a gente tem uma barra de vida útil no qual vai mudando de cor conforme a vida útil vai excedendo. Ou seja, chegou até 50%, a vida útil fica amarela. Excedeu 100%, fica toda vermelha e o operador já sabe que precisa fazer uma troca de ferramental. Ok? Com o nosso ferramental já alocado, o nosso operador consegue iniciar a operação. Então, a gente consegue ver que foi lançado e executado com sucesso, a nossa máquina entra para a produção e a nossa performance ainda não se movimentou.
Por quê? Porque a gente pode fazer apontamentos tanto manuais quanto automáticos quando se tem um supervisório, né, apontando diretamente aqui para o MES, ok? Aqui nesse caso eu vou fazer um apontamento de 12 peças, a gente pode perceber que a performance de 89,99 ela já aumentou para 92,76, então é real time. Fez apontamento ali de ordem boa, de peça boa, a nossa performance já vai aumentando. E a nossa disponibilidade também de acordo com o status e motivo de parada da máquina, tá bom? Aqui, como a gente já fez, aqui a gente está simulando uma parada não identificada, ó, porque eu liguei o supervisório aqui. Então, em determinados tempos, deu o ciclo, a nossa máquina para, depois ela retorna, ok? Aqui também eu vou estar fazendo uma simulação de não conformidade, tá, pessoal? Então, quais seriam os refugos que o nosso operador poderia estar colocando aqui? Aqui nesse caso, eu tenho diversos motivos, como borra, galho, bolhas. Então, a gente consegue ter várias informações sobre motivos de refúgio. Tudo isso são previamente cadastrados, tá, pessoal? Aqui nesse caso, eu vou estar selecionando a bolha. O nosso rendimento está lá em 100%. Quando eu vou fazer no apontamento de refúgio, ó, perceba que a gente também tem dois fatores, por peça e por quilo. Por quê por quilo? Porque é muito importante pesar também em relação quando é produção, quando é um refúgio, a gente tem esses tipos de fator, né? Então aqui 12 peças são equivalentes a 3 quilos no fator 2, ok? Então aqui eu estou fazendo um apontamento de refúgio, nosso operador ali percebeu uma anomalia, e percebam que ó, já afetou nosso OE, ó. A nossa qualidade de 99, como estava na meta, que estava azulzinha, já ficou amarela porque abaixou da meta. E aqui a gente também tem aquela opção, né? E se caso o meu motivo de refúgio ele for uma borra, né? Ou até mesmo um galho que não afeta o OE de certa forma, né? Percebam que aqui eu só tenho daí o fator 2 para estar colocando o valor. Ou seja, não vai afetar de certa forma o meu OEE, tá? Mas você pode perceber que o apontamento é feito. Ó, com sucesso. E ele mexeu no meu rendimento, ó. Meu rendimento que estava 100% já foi para 99,6. Vou fazer um apontamentozinho maior só para ver a diferença bem gradual aqui junto com vocês. Vou colocar 25 peças. De 99, vamos ver para quanto que vai ir agora. Ó, 97. E aqui o nosso tempo de ciclo, né? A cada ciclo que a nossa injetora vai produzindo ali as peças de acordo com o molde, já vai mostrando também para o operador o ciclo dessa nossa jornada, né, do operador. Como o Marcelo comentou anteriormente também, todo esse layout do operador é no code, ou seja, se caso o cara da TI que está programando ali o layout para o operador, ele quiser fazer alguma alteração, não, tem muito botão para o meu operador, ele não está conseguindo distinguir o que, que ele faz primeiro. A gente consegue estar fazendo essa edição, tá, pessoal? Então você consegue estar tirando, colocando o botão, é, tirando o card, apertando somente na lixeirinha, ou até mesmo alocando, né, de acordo com a nossa biblioteca, novos cards que façam sentido para o operador, ok? Dando continuidade na nossa jornada, depois do nosso operador ter apontado peças boas, refúgio, o que, que acontece? Nosso operador também tem inspeções de qualidades a fazer, ok? Então aqui na inspeção de qualidade, percebam que a gente tem 3 inspeções, mas eu vou fazer essa inspeção 01 aqui, que é uma inspeção de processo. Então aqui a gente consegue estar vendo diversas características no qual nosso operador vai estar fazendo apontamento. Então aqui a gente tem um aprovado, um reprovado de um aspecto visual, então ele está olhando o produto, né, verificando se não há mancha, se não há bolha, e a gente consegue ir avançando de acordo com a característica. Então ele tem uma breve descrição, uma instrução de acordo com o que ele deve informar, aqui é uma característica de atributo, olha que interessante, né? E tudo isso que eu estou falando, pessoal, você tem a possibilidade de estar colocando um comentário, anexar uma evidência, ou seja, o operador está lá no chão de fábrica, ele notou uma anomalia numa característica, ele pega o tablet já na hora, tira uma foto, já publica, e o cara lá da qualidade, quando ele for ver e analisar essa inspeção de qualidade, ele vai ver que aquela característica teve uma anomalia, teve uma não conformidade. Ele já vê o que, que causou, o que aconteceu, né, de acordo com a foto que o operador for enviar para ele. Aqui a gente tem um parâmetro de amostras também, né? Aqui eu vou colocar o valor tudo certinho de 25 para ele aprovar. A espessura a gente consegue também ver que temos o valor especificado de 40. E notem mais uma questão, né?
a questão do abrir o gráfico. O que significa? Que a gente consegue ver nossa carta CEP, né? Então a gente consegue ver nossos indicadores de capabilidade. Quais foram as últimas medidas, né? Como que está sendo essas nossas variedades de medidas nos produtos? Está melhorando? A performance está sendo boa, né? Como que está sendo aqui? A gente consegue ter esse controle também, tá? E isso o operador tem a disponibilidade de estar mexendo, né? Acessando e podendo visualizar quais são as informações, tá, pessoal? Aqui eu vou dar continuidade, porque o tempo está um pouco curto. E aqui, por último, tem um texto, né? Então, nada a declarar. E o mais importante, instrumentos. Então, o nosso operador ele fez as medidas da largura, do suporte, da espessura, ele pode estar colocando qual instrumento ele utilizou, né? Foi um paquímetro, foi uma régua, enfim, né? Quais são os instrumentos que ele utilizou? E aqui ele já tem a informação, ó, a calibração vence em 1.252 dias, então ele tem até o controle da calibração até do instrumento que ele utilizou para fazer a característica de inspeção, né, pessoal? E ó, quando eu aloco um instrumento, a cor ela já fica azul, de que foi alocado de certa forma um instrumento, ok? E aqui a gente finaliza a nossa inspeção de qualidade. De acordo com isso, pessoal, com essa jornada do operador, a gente também tem a questão do gestor. O que, que o gestor vê, né, com essas informações? Ele vê um mapa aqui no caso, né, a gente tem um mapa do chão de fábrica, né, uma planta baixa, como que são as máquinas, né, quais são as informações que ele tem. Então aqui a gente consegue ver uma breve informação já do OE, disponibilidade, performance, qualidade, mas a gente consegue também expandir mais essas informações, também acessando os indicadores, as últimas ocorrências, que são os alarmes, né, que foram gerados através do operador. Então, o operador selecionou uma cadeia de ajuda, já vem registrado também aqui para o gestor. Ele acessando aqui o indicador, ele consegue ter uma visão bem mais expandida da questão do OEE, então ele consegue ver o OE da máquina, ele consegue ver a sumarização de tempos, então qual foi o tempo total que ela produziu, o tempo de carga, o tempo disponível e o tempo produtivo líquido. O que, que a minha máquina produziu que me trouxe retorno, né, que me trouxe dinheiro na conta. Então é isso que vale e a gente tem esse cálculo aqui na sumarização de tempos, né? Vindo para a próxima aba, a gente também tem a questão do eventos de produção. Quais são os principais eventos de produção? A gente consegue ver o nome do recurso, a data de apontamento, o turno, o início do evento, o final do evento e também o tempo decorrido, que é muito importante, né? E também a questão do modo de operação, se foi o filho do rateio, o pai do rateio, produto e tudo mais. O que eu gostaria também de dar um adendo aqui nessa questão, né? Todas essas informações podem ser colocadas e retiradas como no Excel. Então, aqui são diversas colunas onde você pode estar colocando para mais informações, caso seja necessário, ou até mesmo tirando elas, tá? Quando se trata, vamos supor, de um evento de status, os motivos de parada, quais foram as minhas paradas da máquina, aí a história já é outra. A gente agora tem um controle de quanto tempo a minha máquina ficou em parada não planejada. E a gente já consegue agir naquele operador que estava naquele momento. E interagir, né? Por que, que a máquina ficou como parada não identificada? Porque você não apontou um motivo de parada, né? Então você consegue já ir na causa raiz do seu problema. E além do mais, com todas essas informações, caso tenha obviamente, né? Vai ter N motivos de paradas. Você consegue estar fazendo um agrupamento, ó. Somente arrastando para cima a coluna, você consegue ter o agrupamento de cada status. Olha que interessante. E abrindo as colunas, você consegue ver o tempo decorrido, o início, o fim, de acordo com as colunas que você quiser disponibilizar, né? Aqui nesse caso, ó, olha quantas informações que a gente pode estar colocando aqui junto. E por fim, mas não menos importante, os dashboards, né, pessoal? Dashboard é uma questão muito importante para o gestor, para ele ter aquele controle do chão de fábrica e até mesmo montar um dashboard legal e colocá-la no chão de fábrica, numa televisão de 50, 60 polegadas, até mesmo para os operadores, manutentores ou o pessoal da qualidade ter esse controle, né? Então, olha só, aqui é como se fosse lá no cockpit do operador na configuração de layout. É um arrasta e solta, a gente consegue estar tirando o card, colocando através da nossa biblioteca, a gente tem mais informações. E aqui o mais importante, que eu acho que também é um diferencial, tá? A questão do personalizado. O que seria o personalizado? Você gerou um relatório, colocou um
um tipo de coluna, filtros e tudo mais, e gostou muito daquele relatório. Você salvando como card, você tem ele disponível aqui no dashboard e consegue imprimir no Andon. Ou seja, lá no chão de fábrica, daí você consegue estar imprimindo essas informações na televisão. Então, olha como fica legal e dinâmico essa questão dos dashboards, né? Por fim, Marcelo, seria isso. Volta a palavra contigo, tá? Ótimo, ótimo. Tá me ouvindo? Me fala quando chegar na Ouvindo. minha tela, porque basicamente agora eu gostaria de compartilhar os meus dados de contatos, agradecer a presença de todos e me colocar à disposição se vocês quiserem a apresentação, um link da gravação, podem mandar aqui uma solicitação para o meu e-mail e a gente vai ter prazer em receber o seu contato para a gente também conversar um pouquinho do seu momento, como é que está a sua fábrica, sua digitalização, a sua visão de roadmap, ou se você quiser do nosso apoio para construir um roadmap de uma jornada MES, uma jornada 4.0, vai ser um prazer receber o seu contato. Nós temos um time para apoiar para isso. Aguardamos. E até a próxima, né? Em breve vocês vão receber aí novidades do próximo webinar. Um abraço a todos, obrigado ao time da organização e grato pela presença de todos.